Bora falar de futebol? Afinal, é hora de rever algumas convicções e tentativas. Abel Ferreira precisa abrir a cabeça para, na sequência da temporada, depois de um vice-campeonato paulista, melhorar a performance do seu time, melhorar a agressividade do seu time, melhorar a execução das ideias que ele tem dentro da equipe titular? Na minha opinião, sim. E os 4 clássicos mais recentes mostram isso. Não é questão de resultadismo a análise desse vídeo. É questão de análise de performance. É questão de análise de ideia. É questão de análise do que funciona e do que não funciona. Para cada peça à disposição na escalação e também, mas principalmente, para o coletivo do Palmeiras. É preciso colocar cada jogador no seu devido lugar e é preciso também pensar em abandonar o sistema com pontas. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Somos quase 75 mil. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Então, vem comigo para a missão de chegar em 100 mil inscritos até o final desse ano, ó. Clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Além disso, já clica no sininho do lado para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. E às sextas-feiras, ali pertinho do horário do almoço, próximo do meio-dia, tem uma live para a gente bater um papo, trocar uma ideia. O tema você decide pelo chat. Me ajuda nessa? Clica no botão inscrever-se e também no sininho e já já eu trago mais recados. Agora é hora de falar, evidentemente, sobre as questões que eu coloquei aqui. O Palmeiras nos últimos clássicos não deu respostas e o Palmeiras fez alguns testes. O técnico Abel Ferreira, para personificar a liderança e a cabeça pensante, porque de fato é ele quem decide a escalação e o sistema que vai ser usado, o Abel Ferreira fez alguns testes nesse Campeonato Paulista e precisa tirar algumas conclusões. Diante de diversos cenários, o time não conseguiu produzir aquilo que gostaria. O time não conseguiu ser eficaz ou eficiente. O time não sufocou o seu adversário na maioria das vezes. Estamos falando do Palmeiras enfrentando o São Paulo, na primeira fase ainda do Campeonato Paulista, um 0-0 diante de um São Paulo fragilizado, sem Lucas e Oscar, se defendendo, se fechando e o Palmeiras tentando criar. Estamos falando de Palmeiras e Corinthians, claro, ou melhor, de Palmeiras e São Paulo no mata-mata, no qual o Palmeiras passa com um gol de pênalti, o Rafael faz algumas importantes defesas, mas o Palmeiras poderia produzir mais. E estamos falando dos 2 clássicos contra o Corinthians das finais. Afinal, o Palmeiras foi pior, psicologicamente, taticamente, tecnicamente e fisicamente do que o seu adversário. São várias questões, mas para melhorá-las, é preciso olhar para o coletivo. E aí, a gente tem que falar um pouquinho, primeiro, sobre a questão do posicionamento dos atletas. Rafael Veiga. Rafael Veiga, de fato, não tem sido aquele jogador que foi, em 2023 ou na reta final de 2024, com gols decisivo. Ele perdeu o pênalti, bateu mal diante do Corinthians e bateu bem diante do São Paulo, é verdade. Mas eu estou analisando performance, não um lance específico. E, de fato, o Rafael Veiga tem aparecido menos. Onde o Rafael Veiga rende melhor? De que maneira o Rafael Veiga entrega mais ao time? É goleador, é matador, é perigoso? Quando ele vem como um segundo atacante por trás, com jogadas criadas pelos lados, atacante empurrando a zaga para longe e ele aparecendo para finalizar, da entrada da área ou de dentro da grande área. E quase sempre pela direita do campo, jogando junto com o Estevão, por exemplo, ou jogando junto com o Rocha ou o Mike, a depender da formação, ou com os dois até, fazendo triangulações, mas é o canhoto atuando pela direita que gosta também, não só dessas jogadas linha de fundo para chegar finalizando, como gosta também de pegar essa bola pela direita, aproveitar o ponta levando o marcador para longe, vai para o mano a mano, corta para dentro e finaliza. O próprio Rafael Veiga já falou algumas vezes em entrevistas, na temporada de 2023 principalmente, quando fez mais gols, que por mais que erre alguns chutes ao longo do jogo, insistiria em chutar de longa distância porque sabe que tem eficácia e tem eficiência nesse recurso
E se o primeiro fosse ruim, o segundo fosse ruim, o terceiro provavelmente seria um bom chute, poderia ser gol, poderia gerar um rebote para que o atacante, o centroavante chegasse finalizando, poderia gerar um escanteio, a bola parada é perigosa. Esse Rafael Veiga de finalização de média distância, de chegada na grande área para bater uma jogada que vem de linha de fundo, ele não está aparecendo. E se ele for deslocado para a esquerda ou para o meio, para o corredor central, ali batendo com o volante de costas para o gol, não vai render. É preciso mexer no Rafael Veiga nesse sentido. Não só o Veiga. Ah, mas espera aí. O Veiga, ele está ocupando ali o lado direito do campo. Ele vai ocupar ali o lado direito do campo como um meia, mas e o Richard Rios? O Richard Rios é destro e é um jogador com drible, é um jogador com passe, é um jogador com qualidade que pode atuar pelo lado esquerdo do campo, sendo um destro que vai pegar a bola pela esquerda e vai puxar para dentro para poder finalizar e vai puxar para dentro para poder dar um passe diferenciado num facão na grande área, vai puxar para dentro para fazer um cruzamento que vai na direção do gol. O destro pela esquerda pode render mais e melhor. E você precisa potencializar aquele que é o artilheiro do time. O Rafael Veiga é um dos artilheiros do Palmeiras nas temporadas anteriores. Quem entrega mais gols, Rios ou Veiga? É importante potencializar o Rafael Veiga nesse sentido. E o Maurício é um jogador que pode atuar pela esquerda também, a depender do esquema. Ele vai voltar. E a partir daí, você pode passar a pensar em abandonar esse sistema com pontas de fato. Porque veja só, na ponta esquerda, o Facundo foi testado ao longo de todo o Campeonato Paulista. Deu resposta? Não deu resposta. O Facundo Torres não deu resposta do lado esquerdo. E eu trouxe aqui um vídeo analisando os 3 anos dele no Orlando City com gols e assistências e a maioria das jogadas, grande maioria, que ele participa com um gol, com uma assistência, ou ele está por dentro caindo pelo lado direito, ou ele está de fato do lado direito do campo, pela esquerda. São pouquíssimas jogadas que ele colabora com assistências ou com gols, ao longo dos últimos 3 anos. Então ele não é o cara para ser aquele ponta esquerda. Qual é a outra opção? O camisa 7 Felipe Anderson. O Felipe Anderson teve 22 jogos na temporada passada, em boas condições físicas, para tentar mostrar individualidade, qualidade, protagonismo pelo lado esquerdo do campo e não conseguiu. Não conseguiu. Ele se destacou nos últimos 3 anos jogando pela direita, como um ala. E quando foi vendido da Lazio para o West Ham, na maior compra da história do West Ham até aquele momento, atuava como um segundo atacante atrás do Ciro Immobile. Ele tem temporada pelo lado esquerdo no West Ham que foi bem? Tem. Mas não está funcionando mais e faz tempo. Então agora é hora de realocar o Felipe Anderson. O Felipe Anderson jogar pela direita, ou poder fazer um segundo atacante, como o próprio Facundo pode fazer um segundo atacante pelo lado direito, ou um meia pelo lado direito. Mas espera aí, é muita gente pelo lado direito. Sim, você coloca no banco de reservas e utiliza ao longo do jogo, tanto Felipe quanto Facundo. Você pode fazer isso. Mas não pode ficar insistindo em colocá-los num lugar onde eles não são potencializados e não funcionam. Senão você mata o potencial do Facundo, mata o potencial do Felipe, mata o potencial do Rafael Veiga. E pelo lado esquerdo, o Paulinho que está chegando aí. O Paulinho é uma peça muito interessante. Tem grande potencial, mas não é um ponta esquerda. O Paulinho é um segundo atacante, que gosta de jogar mais pelo lado esquerdo do campo, mas não com a bunda colada na lateral. Se colocar o Paulinho com a bunda colada na lateral distante do gol, ele não vai ser efetivo como já foi no Galo. O pior momento do Paulinho no Galo foi justamente quando jogou com 3 atacantes e ele ali, com a bunda na lateral do lado esquerdo. O melhor momento foi fazendo dupla de ataque com o Hulk. A partir daí, vem a questão de potencializar os jogadores colocando cada um deles no seu melhor lugar. Se tiver muita gente para o mesmo lugar, alguns deles vão para o banco. E você, com aqueles que tem para potencializar, monta um sistema que funcione. O Palmeiras poderia sim, com o número de zagueiros que tem, montar um esquema com 3 zagueiros, tendo um time bastante agressivo e ofensivo.
Deixa eu dar uma parada aqui para falar do Teacher Jay, tá? Meu professor de inglês. Coisa rápida, não corre o vídeo não acelera o vídeo não. Você que tá aí do outro lado, faz inglês, faz espanhol? Não faz, porque a aula é modorrenta, a aula não tem a ver com o seu dia a dia. O Teacher Jay pode mudar isso. Aulas online, particulares, você e ele, com o objetivo que você bem entender. Quero fazer 6 meses de aula porque quero me preparar, que a minha vaga de emprego tá pedindo algo diferente, a vaga de emprego dos meus sonhos, ou eu quero fazer o inglês ali um mesinho, só para uma viagem que eu vou fazer porque eu quero me virar por lá sem passar perrengue. O Teacher Jay prepara algo para você. Não, quero algo mais amplo, quero realmente aprender a falar o idioma, dominar o idioma. O Teacher Jay prepara para você. Depende do seu projeto, do seu propósito, ele vai lá e prepara uma aula personalizada. Então, não perca tempo, ó. O Teacher Jay, @oteacherjay. Tem aqui o QR Code para você chegar direto e você pode também pelo Instagram digitando @oteacherjay, o meu professor de inglês, estou indicando para você. Bora voltar pro vídeo? Veja só, para se ter uma ideia. Já que o esquema com pontas prejudica qualquer um que esteja do lado esquerdo e a partir daí sobrecarrega o lado direito. O Palmeiras teria como alas Mike e Piquerez. É indiscutível que a grande qualidade desses dois laterais está no seu potencial ofensivo e agressivo. De jogar, de chegar à linha de fundo, de cruzar, de passar por dentro, de passar por fora. Ninguém duvida. E os reservas? O Vanderlan sempre teve um problema defensivo. Ofensivamente, é um cara que tem um cruzamento que tem seu valor. Chegou a jogar como ponta esquerda na base? Um ala com liberdade. O Vanderlan pode fazer essa função. E pelo lado direito, o Felipe Anderson exerceu a função de ala na Lazio muitas e muitas vezes. Você pode potencializá-lo ali, não só como um segundo atacante, como eu citei. Meio campo, construção. O Palmeiras tem o meia, Rafael Veiga, que é um canhoto que pode jogar pelo lado direito. O Palmeiras tem Facundo Torres, que é um meia ou um atacante que pode jogar por dentro pelo lado direito. Canhoto. O Palmeiras tem o Maurício, que é um canhoto que se destacou jogando pelo lado esquerdo. Tem essa possibilidade. O Palmeiras tem Richard Rios, que é um camisa 8, mas que tem como grandes características finalização de fora da grande área e drible. Pode ser um meia que joga pelo lado esquerdo, é destro, vai ter a perna boa na direção do gol. Já falei 2 que podem jogar pelo lado esquerdo e que já funcionaram assim, e 2 que podem jogar pelo lado direito e já funcionaram assim, além do Lucas Evangelista, que jogou dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo no Red Bull Bragantino. Mas é um destro que funciona melhor pelo lado esquerdo do campo. Jogador que é um camisa 8, mas o tempo inteiro aparece, enquanto está no Red Bull Bragantino, para pifar, para dar passe decisivo, para colocar um assistente ali perto da linha de fundo com um passe de facão de alguém que está vindo pelo lado para dar aquele cruzamento já com a bola na linha de fundo para alguém chegar batendo, por exemplo, um Rafael Veiga como meia, ou um Flaco Lopes pelo alto, ou um Vitor Roque chegando na pequena área para empurrar. E para destruir, o Palmeiras tem 2 camisas 5, o Palmeiras tem Aníbal e tem Emiliano. Os dois com médias aí nas boas temporadas de 30 jogos por temporada. Então, se você conseguir revezá-los, e são 2 jogadores de marcação pegada e solta a bola para quem sabe pensar o jogo, você pode ter apenas um 5 em campo. E se precisar dos 2, claro que você pode utilizá-los também, mas de um modo geral vai acabar precisando apenas de um se você se utilizar de 3 zagueiros. Porque esses 3 zagueiros também serão construtores. O Palmeiras tem o Mikael agora como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, se quiser usar o sistema, que tem como característica o bom lançamento, o bom passe. O Palmeiras tem o Naves, que é um jogador que se acostumou a jogar nas posições variadas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, ocupando espaço quando aparecia a oportunidade, e que tem um bom passe, tem uma boa inversão de jogo. O Palmeiras contratou o Bruno Fux, que é um jogador que tem, pela direita, um passe destro muito bom, de ligação direta, de corte da zona de pressão pelo alto com a bola. Então dá para construir com esses caras. E tem o Gomes e o Murilo, que são lideranças, são jogadores de combate, de pegada para a zaga. Peças não faltam para trabalhar. E além de tudo, para o ataque, hoje, o Palmeiras tem Vitor Roque,
Um jogador de ataque à profundidade, de velocidade e agilidade. Em 3 jogos já sofreu 2 pênaltis nessa pegada de marcar pressão ou de acelerar nas costas de um marcador. O Palmeiras tem o Flaco para ganhar em altura, para ser um jogador que vai tentar ser a peça para cruzamentos, que vai ganhar nas disputas e finalizar de cabeça, que foi o grande valor do Flaco na temporada passada. Ele e o Verratti foram os 2 maiores goleadores de cabeça do futebol brasileiro. E o Paulinho, que é um jogador de imposição física e habilidade, combina justamente as batalhas e os duelos que ele ganha com o talento que tem para gingar e para finalizar. É um jogador de passe e de finalização. É um cara que perto do gol pode construir e pode concluir. É muito bom jogador. A ver como voltará da recuperação da sua lesão, evidentemente, mas é muito bom jogador. Então, o Palmeiras pode sim, por exemplo, fugir da ideia de pontas, tendo em vista que o lado esquerdo de fato não funcionou ainda, e tentar ser mais agressivo, colocando um sistema com 3 zagueiros, tendo 3 jogadores, ou pelo menos 2 jogadores com boa qualidade de passe e pés preferenciais abertos para abrir o jogo e abrir as defesas, colocar 2 alas que serão soltos com muita tranquilidade pela proteção dos 3 zagueiros e um camisa 5 que vai baixar fazendo uma linha de 4. E pelo meio de campo você tem tanto os alas, que são os laterais, que têm capacidade de marcação pelo lado, mas tendo também 2 meias, por exemplo, e 2 atacantes. E aí você consegue trabalhar com Maurício e Veiga, ou com Rios e Veiga, ou com Maurício e Rios. Você pode ter 2 atacantes, com Paulinho e Vitor Roque, usando o Facundo como segundo atacante, usando o Felipe Anderson como segundo atacante. Quer ser mais agressivo? Coloca o Felipe Anderson como ala no lugar do Mike. Peças tem, desde que elas estejam onde se sentem mais confortáveis. Uma dupla de ataque com o Paulinho sendo um atacante pela esquerda e o Facundo sendo um segundo atacante pela direita é uma dupla de ataque móvel que pode funcionar, porque o Facundo sabe jogar nessa posição, sendo um cara que vai voltar um pouco mais, que pode cair pela direita se necessário for, ocupar aquele espaço já que não aponta por lá. Dá para fazer isso. O Felipe Anderson é um jogador que pode ser um segundo atacante, que cai pela direita também, mas que vai flutuar por trás de uma referência. O Ciro Immobile era uma referência. Essa referência, Vitor Roque. Essa referência, Flaco Lopes. Essa referência, Paulinho. Qualidade técnica, o time do Palmeiras tem para ser mais agressivo, para ser mais criativo, para ter mais peças que vão construir, para ter volante como o Lucas Evangelista, se você quiser um cara que vai construir e que vai destruir também, porque ele tem essa capacidade de marcação, até mais do que o Rios em alguns momentos. Mostrou isso no Red Bull, vamos ver no nível de exigência do Palmeiras. Mas o elenco tem peças para você colocá-los no lugar onde eles vão render mais. Como o próprio técnico Abel Ferreira costuma dizer, o Palmeiras, ele tem peças e o Abel tem na sua sala a frase de que ele precisa sempre pensar no melhor para a equipa. E pensar no melhor para a equipa talvez seja de fato com a quantidade de zagueiros que ele tem no elenco, a qualidade dos zagueiros com a bola no pé que ele tem no elenco, a perspectiva de jogadores que podem funcionar como alas e o lado esquerdo do campo sem um ponta de fato que possa ser potencializado. O Palmeiras pode trabalhar com o Estevão pelo lado direito, com o Estevão como meia. O Estevão tem mais 2 meses e meio só. Mas veja só quantos jogadores o Palmeiras tem para poder trabalhar por dentro, por fora. Em algum momento abre o Estevão, abre o Paulinho, coloca Facundo e Vitor Roque por dentro e você vai ter um ataque muito forte que pode se movimentar e trocar de peças. Em outro momento você coloca o Estevão por dentro e a partir daí você pode tirar um dos meias e fazer com que ele flutue pelo lado direito e coloca o Maurício para flutuar pelo lado esquerdo como meia. Se o Veiga não estiver rendendo, por exemplo. Enfim, o que não falta ao Palmeiras é material, mão de obra. Dá para sair fazendo uma série de escalações aqui, colocando os jogadores onde eles rendem da melhor maneira, onde eles entendem melhor o que tem de fazer naquela função para ganhar duelos, para serem boas opções de passe dependendo de onde a jogada estiver, para tomarem as melhores decisões.
Eu vejo dessa maneira. Claro que eu quero o seu olhar, claro que eu quero a sua perspectiva aí do outro lado, questão de, enfim, mexer com as peças que o Palmeiras tem. O elenco me parece um elenco vasto para poder trabalhar da melhor forma uma escalação que seja diferente e não seja dependente de pontas, já que a ponta esquerda do Palmeiras vem sobrecarregando a ponta direita porque não está funcionando. Tem time para jogar com 2 atacantes, tem time para jogar com alas, tem time para jogar com camisa 5 e 2 meias, tem time para jogar com 2 camisas 5, 1 meia, o que seria pouco necessário em muitas ocasiões, e 3 zagueiros com qualidade. Pode até fazer um 3 zagueiros com lateral também, enfim. Palmeiras tem time, Palmeiras tem elenco, a janela foi boa, é uma reformulação grande, saíram quase 10 jogadores, chegaram quase 10 jogadores, e com essa renovação, a fome, a vontade de vencer, naturalmente se renova também. Mas também é preciso renovar algumas convicções depois dos testes que foram feitos no Campeonato Paulista. Eu vejo dessa forma. Quero saber como você enxerga aí do outro lado nos comentários. E não se esqueça de clicar no like e também no hype aqui embaixo. É muito importante para o trabalho que eu realizo aqui no canal do Fragoso todo dia, tá? De coração, clica aí. Aliás, não só faça isso, como também pode clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos para colaborar mensalmente com o trabalho que eu faço aqui diariamente. Não se esqueça de se inscrever no canal. E espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, hein? Quero seu comentário aqui embaixo. Bora falar de futebol!